Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Adriana e este é o meu sinal. Eu estou aqui com o Anderson, nosso intérprete de línguas e sinais, e é Libra. Eu falei errado, pessoal, e quando erramos temos que corrigir. É Libras e sinais. E aí, estamos começando a nossa aula de língua portuguesa. É a aula de número 2, com o conteúdo biografia e autobiografia. A primeira aula foi dada pela professora Viviane e a terceira será a nossa professora Camille Borba. A professora Viviane está comigo aqui no chat. Daqui a pouco ela estará dando um alô para vocês aqui, tá? Então eu sei que o chat está aí bombando. Eu estive na aula da professora Dini, aí está a Maria, Lucas, Everton, tem vários alunos aí conhecidos que já estão bem conhecidos por cada professor aqui, tá? E temos a equipe aqui de estúdio que estão assim ligadinhos, fazendo de tudo para que essa aula aconteça maravilhosamente, né, Billy? Então vamos seguindo. Então, se você chegou agora na nossa aula, ainda não está acompanhando, prepara o ambiente aí, faz o seu login com muita tranquilidade, tá? Vocês são espertos. Se tiver alguma dúvida, chama alguém que pode te ajudar. E aprendemos quando não sabemos e pedimos ajuda a quem sabe. Então, tem muitas pessoas querendo ajudar você. Tá bom? E eu sou uma delas. E a professora Viviane também está aqui no chat para ajudar vocês. Então, não deixem de perguntar, de falar. É interessante sabermos a escola que vocês estudam, o nome da professora. Sabia que o nosso desejo é conhecer vocês pessoalmente? Então, esse relacionamento está sendo gerado a cada dia através do chat, não é? Então, isso é tão bom, é maravilhoso. Então, vamos lá. Vamos revisar um pouco o que é biografia e autobiografia. As biografias e as autobiografias e as autobiografias se diferenciam a partir dos seus objetivos. Elas podem se manifestar em textos curtos ou livros, na capa ou mesmo num livro inteiro, pessoal. Possuem estrutura jornalística, investigativa, cronológica e organizada. Então, existe uma organização desse gênero textual. Antes de continuar, a professora Viviane vai dar aí um alô para vocês. Oi, gente, eu já estou aqui conectada, esperando aí vocês mandarem as perguntas, os questionamentos, os comentários de vocês sobre a aula de hoje. Eu sei que tem muita gente aqui já no chat, muita gente super animada, porque acabou de assistir a aula de ciências, né? Então vamos continuar aqui com língua portuguesa, com esse tema que a gente já viu, né? A gente vem acompanhando aí o que é a biografia e a autobiografia. A gente já discutiu sobre várias pessoas famosas que tiveram as suas vidas contadas por meio de biografias. Então hoje a gente continua com esse tema maravilhoso com a professora Adriana. Comentem no chat, tá certo? Então, pessoal, essa é minha parceira de trabalho, assim, ó. Estamos conectadas, tentando fazer o melhor para transmitir conhecimento para vocês. Vamos seguindo. Já a autobiografia é escrita pela pessoa biografada. Há uma diferença entre biografia e autobiografia. As biografias são escritas em terceira pessoa e as autobiografias em primeira pessoa. Então, percebam aí a diferença, não é? A biografia é escrita na terceira pessoa e a autobiografia na primeira pessoa, caso você vai responder algum exercício, né, simulado. E aí essa é uma informação importante para vocês, sétimo ano. Vamos conhecer um pouco sobre o poeta Carlos Drummond hoje, pessoal. Então, esse poeta, ele é
amadíssimo por nós, porque ele tem uma história, tem uma biografia. Então, para se compreender a importância de Carlos Drummond de Andrade, é preciso encarar sua obra poética sobre dois aspectos distintos, embora complementares. Primeiramente, é preciso considerá-la sob a perspectiva da história da literatura brasileira, compreendendo a contribuição que lhe fez o poeta. Em segundo lugar, pelos valores que ela tem por si só, intrinsecamente, os quais devem comprovar a grandeza do escritor e a excelência de seu modo de usar a língua portuguesa, bem como a universalidade e a atualidade permanente de seus textos. Então, Carlos Drummond de Andrade, ele se diferencia porque ele trabalha de uma forma a língua portuguesa nos seus textos que se torna assim diferente de outros poetas. Então, eu convido vocês a conhecer mais esse poeta que é tão inteligente, que tem uma biografia linda, obras literárias lindas. Então, eu estou instigando vocês para a leitura. Eu fico muito feliz quando descubro que na nossa rede tem muitos leitores, alunos leitores. Tem alunos que colocaram no nosso chat que tem até biblioteca em casa. Imagine que felicidade para nós, professores. Isso é uma alegria e uma informação muito preciosa. Então, vamos seguindo. Em seus poemas, Drummond desenvolve uma reflexão de caráter existencial, questionando a posição do indivíduo num mundo que se tornava cada vez mais artificial e tecnológico, assolado por guerras e pelo surgimento de armas como bomba atômica. Então, este homem, ele fala, não é? Ele acaba usando de uma inteligência, uma intelectualidade tão grande que ele expõe dentro dos seus poemas outras dimensões, né, de pensamento. Então, isso é muito importante, pessoal. Nesse sentido, ele deu densidade à universalidade à poesia moderna brasileira. Então, ele trata de temas modernos, não é? E que é interessante conhecermos. E quando estamos lendo determinados poemas, a nossa mente viaja, vou usar a linguagem de vocês, porque viaja em outros conteúdos, em outros temas, e isso traz uma expansão das ideias, dos pensamentos. Então, vamos seguindo. Além disso, sua obra abrange grande multiplicidade de temas e de situações do cotidiano que o poeta apresenta por meio do filtro da sua subjetividade. Então, ele também não aborda só temas assim, não é mais complexo, mas também ele traz para a gente situações do cotidiano, dentro da sua subjetividade, que é isso, dentro do seu entendimento, dentro da sua visão sobre determinada situação do cotidiano. E aí, professora Viviane, como estão esses alunos no chat? Menina, animadíssimo, vice, que chat animado e com muita participação hoje. Eu estava aqui falando com eles estão ótimos, estão acompanhando, adorando a sua aula. Eu perguntei para eles, professora, se eles achavam que as redes sociais funcionam como uma forma de biografia. Porque a gente sai lá deixando tudo que a gente quer contar para as pessoas. E aí o Everton disse assim, não foi o Everton, deixa eu ver aqui quem foi que falou. Foi o Lucas. Ele disse, pode funcionar, mas funciona como uma autobiografia. Tanto é que quando você faz um perfil nas redes sociais, o próprio aplicativo pede, né? Assim, conte a sua biografia, qual é a sua história. Então, é interessante como a gente está deixando vestígios, né?
deixando memória de outras formas possíveis, além da biografia que é escrita em formato de romance, que é escrita em formato de diário, que a gente já viu em aulas anteriores. É bem engraçado como a gente consegue pensar fora da caixinha, né? Quem sabe no futuro a gente ainda até coloca as redes sociais aí como fonte para fazer uma biografia de alguém famosa. Mas é claro que lá, na rede social, a gente manipula, né? A gente só posta o que a gente quer. Quando a gente tá feliz, quando a gente tá bonito, arrumado. Na biografia, a ideia é contar o íntimo da pessoa, aquela coisa, aquela informação que ninguém sabia e que talvez a pessoa não quisesse contar. Olha, temos a biografia não autorizada. Mas, na maioria dos casos, o biografado está ciente daquilo que está sendo narrado, tá certo? Então, a gente tem a biografia autorizada pelo biografado, que é a forma ideal de se fazer uma biografia, né? Não? O Everton estava aqui dizendo que ele estudou biografia ontem. Então, eu disse, pronto, esse aqui é o que está mais afiado com o tema possível, né? Estudou ontem e hoje vai relembrar tudo com a gente, tá certo? No mais, tá tudo bem tranquilo por aqui. Ok, professora Viviane, que informação maravilhosa, Everton. Então, eu tenho certeza que essa aula está contribuindo para este conhecimento. Então, um abração para a sua professora que está trabalhando biografia, não é? Este gênero textual. As circunstâncias ou a ausência delas são recriadas em poesia, mas sempre de maneira inesperada, como se o poeta conseguisse extrair certa beleza melancólica das coisas mais improváveis e dos fatos mais banais. Ao mesmo tempo, seus poemas não deixam de apresentar um certo desencanto com a vida, traduzido sob a forma de humor e ironia, mostrando que a existência humana oscila entre a tragédia e a comédia. Então, o autor Carlos Drummond, ele trata, não é, desse misto que é a nossa vida, não é? Há momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos que estamos encantados com tudo que está ocorrendo e existe aqueles dias de desencanto também, não é? Existe aquele momento que estamos rindo, dando gargalhadas, mas existe aqueles momentos trágicos, tristes, e fazem parte da nossa vida e também trazem para nós crescimento. Então, vamos aproveitar, não é, todas essas situações para vivenciar nossa vida, tá bom? Vamos seguindo. Contudo, sua carreira literária se estendeu por mais de 30 anos. É verdadeiramente impossível caracterizá-la de um modo breve. Drummond foi um escritor extremamente versátil, que, em termos de conteúdo, acompanhou os problemas individuais e sociais que sua época lhe apresentou, mas mostrando-os por uma perspectiva pessoal e humana, que a mantém sempre atual. Então, Drummond, ele se destaca por essa sua clareza diante dos fatos e por ele fazer essa diferença, não é, de época, contextualizar é a palavra correta. Ele contextualizava, não é, o momento, não é, que cada situação representava. Então, quando lemos um poema e percebemos essa contextualização, é muito gostoso. Então, leiam, minha gente, releiam, descubram coisas novas dentro das suas leituras, elementos novos, isso é maravilhoso. Afinal, desde a antiguidade, são temas universais, por exemplo, a perplexidade do indivíduo diante de um mundo quase sempre hostil, seus sentimentos pelas pessoas e pelas coisas, o amor, a solidão, a morte. Então, minha gente, os temas literários, eles são diversos e ele alcança o leitor dentro da sua necessidade. Então, existem pessoas que amam, não é? Adoram ler romance, não é?
é essa representação do amor. E aí já existem pessoas e também autores se dedicam a expor, não é, a dor da solidão, não é, esse sentimento que machuca, não é, que muitas vezes até acaba assim estrangulando alguém, não é, de tanta dor. Então, que tal ler, mas também tentar no dia a dia praticar, não é, essa presença na vida dos outros, não é, para evitar essa solidão. Às vezes nós estamos dentro de casa com tantas pessoas na casa e nos sentimos só. E aí se você percebe que alguém está se sentindo só, chega perto, tá? Evita tirar um pouquinho dessa solidão. Mas é interessante ler, porque quando lemos, nem sempre o autor ele está se referindo sobre ele. Ele cria um personagem, um eu lírico está falando da dor, não é? Representada ali da solidão, e é interessante percebermos isso e contextualizar, não é, na nossa vida diária, aprender lendo e colocar em prática, né, como evitar que venhamos estar tão solitários e também evitar que outros vivenciem a solidão com sofrimento. Então, gente, a morte também, não é? Momento muito difícil para todos os seres humanos. E aí é interessante também, quando lermos uma literatura, não é, também contextualizar, não é, como é que enfrentamos, pensar, refletir, como é que enfrentamos um momento difícil desse na nossa família, não é? E aí, que tal pensar e refletir sobre isso? Então, não é um tema tão agradável. Mas tem pessoas que só leem sobre esse tema. Mas o bom mesmo e o conselho, não é, deve ser dado. Leiam diversos temas, tá, pessoal? Precisamos de todos. Seu estilo é, ao mesmo tempo, sofisticado e simples, ou até mesmo popular. Vocês percebem que Carlos Drummond ele é um autor versátil? E aí ele está sempre mesclando, não é, suas ideias, e aí ao mesmo tempo que ele alcança o intelectual sofisticado, ele também alcança a pessoa simples, não é? A pessoa com uma linguagem que não tem tanto um conhecimento rebuscado, mas ele alcança aquele leitor que entende a linguagem popular, e isso lhe torna um autor, um poeta muito importante para nós. Se escreveu poemas alinhados com a vanguarda modernista, também compôs textos que se enquadram no concretismo, uma das últimas tendências da poesia brasileira no século XX. Então, quando Carlos Drummond compõe esse acervo literário, não é? Essa sala, eu imagino assim, essa sala de poetas que representa o modernismo, ele com muita propriedade, ele fala, contextualiza dos momentos vivenciados no século XX. E aí, quando lemos sobre ele, o nosso conhecimento é enriquecido, pessoal. Então, aproveite. Vocês estão iniciando, não é? Essa caminhada de conhecimento. Então, não desperdicem esse tempo. Leiam, leiam e leiam. Se abordou temas do cotidiano, também os deixou de lado para atingir questionamentos filosóficos ou reflexões metalinguísticas que abordam a própria linguagem. Então, vocês sabem que a filosofia ela é tida como a mãe de todas as ciências. Então, é através dos questionamentos, né, que começamos a pesquisar, começamos a desejar mais conhecimento. Então, a filosofia aqui, eu gosto de falar sempre isso, a filosofia é uma disciplina que deve ser explorada, não é? Então, reflexões que muitas vezes estão expressas numa simples quadrinha, ou mesmo num soneto, mas que tem a profundidade de um tratado de metafísica, ramo da filosofia que estuda
os fundamentos da existência ou realidade. Ou estética, ciência ou ramo da filosofia, que trata do belo nas artes e na natureza. Então, Carlos Drummond, ele tem esse perfil daquele autor que aprofunda, ao mesmo tempo que ele trata com uma linguagem popular, ele aprofunda o conhecimento, despertando o leitor para esses questionamentos filosóficos também, né? E às vezes usando em seus poemas elementos da natureza, que é palpável, não é? Visível a qualquer pessoa. E aí, professora Viviane, tem alguma dúvida aí, algum questionamento nesse chat? Não, professor, por enquanto, dúvidas não. Eles estavam falando sobre... eu perguntei a eles, porque você estava falando sobre a temática, né, que acomete Sim. os poemas de Drummond. Eu perguntei se eles achavam que era importante a gente falar sobre temas difíceis. Sobre a solidão, por exemplo, a morte. Eles concordaram comigo, disseram que sim. E é importante por quê? É importante porque quando a gente passa por um momento difícil e a gente está sozinho, a gente se sente desamparado, né? É normal Sim. querer se isolar, ficar triste. Mas quando a gente compartilha as nossas angústias, o que a gente está sentindo, a nossa tristeza com outras pessoas, a gente consegue se fortalecer. E eu acho que é muito um reconhecimento que a poesia, os poemas de Drummond, tentam trazer também, sabe? Quais são as angústias do ser humano, como é que eu consigo lidar com a minha solidão, com o meu sofrimento e como a outra pessoa vai conseguir enxergar isso em mim, sabe? A gente cria empatia muito pelo que a gente observa com relação ao outro, né? E a gente aprende com essa observação também, até para não repetir, às vezes, os mesmos erros. Então, quando a gente para observar todo mundo, para interferir quando um amiguinho está precisando, quando o pai ou a mãe está triste, a gente pode chegar lá, a gente pode dar um abraço, a gente pode reconfortar. Não é só a gente que precisa de conforto, todo mundo precisa. Então, a poesia, ela também traz esse exercício de empatia com o outro, tá certo? Muito bom. Muito pertinente, não é? A fala da professora Viviane. Então, pessoal, agora eu convido vocês para lermos um poema de Carlos Drummond de Andrade, Mãos Dadas. E ele tem a ver com o que a professora Viviane falou, não é, pessoal? Então, vamos ler? Depois vocês podem printar a tela e aí ler novamente, tá, pessoal? Não serei o poeta de um mundo caduco, também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista na janela. Não distribuirei entorpecentes ou carta de suicida. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Carlos Drummond de Andrade. Então, ele fala, não é, da importância de andarmos de mãos dadas. E esse poema vem a trazer, não é, a verdade, a veracidade de tudo aquilo, não é, que a professora Viviane falou e reforçou aí nesse momento. Então, vamos analisar um pouco esse poema lido? Mãos Dadas. O poema faz parte de uma obra do sentimento, do mundo, não é? De Carlos Drummond de Andrade. Neste poema autobiográfico, Drummond, através da voz lírica que fala, reafirma a sua consciência da existência de outros homens e de outros companheiros. Não mais se refugiará na solidão, porque o que lhe interessa é o tempo presente em que se acha inserido, não é? A importância daquele momento presente ali.
Na verdade, é um rompimento com o passado, com o romantismo, enquanto ideologia e estética literária. Sente-se liberto de tudo isso, uma verdadeira profissão de fé autobiográfica num poema, não é? Então ele diz que ele não vai entregar cartas suicidas, não é? Ele não vai entregar entorpecentes, mas ele vai estar presente, vivenciando a vida, o momento. Que informação linda, não é? Que ideia maravilhosa Carlos Drummond traz no seu poema. Então, hora de praticar, pessoal. Nós temos aqui, marque a alternativa correta sobre o texto biográfico. Ele é um texto literário porque conta fatos reais? Biógrafo escreve sobre a vida do poeta? A biografia é escrita na primeira pessoa do singular? Não, né, pessoal? É a autobiografia, não é? É um texto que narra a história de alguém? O que é que vocês acham? Pensem aí um pouquinho e respondam, tá? No nosso tempo, tem alguém aí respondendo no chat, Vivi? Olha, por enquanto não, mas será que aí alguém arrisca dar uma resposta aí bem rapidinho para a professora Adriana? Ó, marque a afirmativa correta sobre o texto biográfico. A gente passou há um tempão falando sobre a biografia. Seria a opção 1. Ó, a Maria está perguntando aqui se é a 2. Biógrafo escreve sobre a vida do poeta. Será, Maria? Vamos ver, professora Adriana? Vamos ver? Maria, a resposta é um texto que narra a história de alguém, conta a história de alguém, tá certo? Então a professora Viviane vai se despedindo aí no chat. Maria, caso tenha ficado alguma dúvida, poeta é aquele que faz poesia, tá certo? O biógrafo é aquele que escreve a biografia, tá certo? Eu espero que você tenha entendido isso. Caso não, você pode voltar lá e rever todas as nossas aulas, tá certo? Que a gente fala um pouquinho sobre a biografia e a autobiografia. Na próxima aula a gente continua falando sobre esse tema também. Eu me despeço por aqui, como sempre foi uma alegria ficar com vocês aqui no chat, vocês foram ótimos, muito participativos, muito alegres. E a gente se vê na próxima aula. Um cheiro e até breve. Sim, pessoal, não esqueçam que a nossa aula está no YouTube, não é? E aí convido vocês para a próxima aula com a professora Camille Borba. Vocês terão mais informações sobre este gênero textual e nos despedimos de vocês, agradecidos pela presença, atenção, participação, não é, no chat. Um abração para todos os alunos e professores que estão trabalhando neste conteúdo nesta semana. Um abração, pessoal, até a próxima.